Oi? Sabe aquela pessoa que fica na defensiva? E que ela te coloca, quer te colocar como uma errada, a gente acaba pensando, o que os outros vão pensar de mim? E por isso gera uma falta de posicionamento da nossa parte. Até porque, muitas vezes, a gente vê que algo tá errado e a gente não faz porque a gente acredita que aquilo não vai mudar. Só que, gente, até quando que vai ficar dessa forma? Muita coisa que é ruim, ela continua, perpetua sendo ruim, porque a gente não faz nada sobre. E quando a gente tem a oportunidade de fazer, toma um pouco de coragem pra gente falar sobre e tentar começar um movimento, tem alguém sempre pra te cutucar, pra falar que você tá errado, pra tentar te abaixar de novo. Ó, você tá no meio da multidão, você subiu. E aí tem alguém que pega a mão, pega todo o esforço dela só pra te abaixar. E às vezes ela não quer sair do comodismo dela. Ela não quer ter que pensar mais, gastar mais esforço. Ela quer ser menos. Ela aceita isso e quer que você seja também. Então, hoje a gente vai falar sobre posicionamento, autocontrole e alguns conflitos, resolução de conflito na paz, da melhor forma possível, porque quando vem a raiva, gente, nossa senhora, e o negócio queima, mas queima com força. Primeiro ponto de tudo, antes de você comprar uma briga, isso é algo até que minha psicóloga falou, você tem que pensar, vale a pena comprar essa briga? E muitas vezes você vai pensar, não compensa. Principalmente na questão de mudar algo. Por exemplo, não concordo com isso, isso é feito de forma errada, e eu tenho espaço de fala aqui, então eu deveria falar, mas tô com medo de ser punido por isso. Tô com medo. Gente, pode acontecer. Não tô falando que não pode, que é mil maravilhas, mas é um risco que você pode correr. Igual, por exemplo, pra mim, é melhor você fazer o que te é conveniente ou é melhor você fazer o que é certo? Então, algumas reflexões. Você pensa, que briga que eu tô comprando? É com quem? Essa pessoa, ela significa alguma coisa na minha vida? Ela participou de alguma coisa pra eu tá deixando ela me calar? Pra eu tá deixando ela falar assim, desse jeito comigo? Pra ela dizer, tentar me humilhar? Gente, presta atenção numa coisa. Quando a pessoa, ela tenta te humilhar, tenta falar de um jeito agressivo com você, isso não é ela querendo te machucar. Na verdade, ela tá querendo. Mas isso porque ela tá acostumada a agir dessa forma. A pessoa que entra na defensiva desse jeito, ela não pode estar bem. Ela não tá bem. Então, o que nos resta é sentir até pena da pessoa. E não sentir raiva. Eu sei que na hora a gente sente raiva. Mas você tem que parar e pensar, gente, isso não devia ser assim. Quando a gente sente isso também, a gente tem que parar e pensar, Laura, por que você tá tão reativa? Que isso, minha filha? Que ferida é essa que estão te cutucando? O que você tá pensando agora? Mas as pessoas não param pra pensar nisso. Então, por isso que a maioria das pessoas são reativas também. Então, quando vier alguém despejar tudo na sua cara, tentar, você, tipo assim, você tenta se manter plena. Gente, não é comigo. Não é comigo, não. E outra, essa pessoa, ela tem questões mal resolvidas. O conflito que ia ser resolvido nem é comigo. Claro que ela tá dando pitaco, coisa que ela tá sendo inconveniente e tal, e sobre isso a gente vai se posicionar. Mas ligar pra forma que ela falou, quando for possível, a gente vai se posicionar. Vai falar, eu tô aqui pra te ouvir, mas desse jeito, não. Desse jeito, você não precisa nem falar, porque eu não vou estar disposta a te ouvir assim. Mas, e voltar pro assunto, não ficar dando muita trela pra isso, não. Principalmente quando acontece em frente a outras pessoas. Porque normalmente a pessoa que te ataca, ela quer criar um show, ela quer mostrar o tanto que ela sabe ser grosseira. E deixa eu te falar uma coisa, todo mundo sabe ser grosso. Todo mundo. Mas é uma questão de escolha, de opção. Eu treino muito pra não ser grossa. Agora, eu vou deixar uma pessoa, uma bomba dessa, que eu nem conheço, vir aqui e tentar despertar o pior de mim, só se eu deixar. Vai depender de mim mesmo. E é uma questão de autocontrole, porque eu não tô falando que é fácil, mas eu tô falando que é possível, não é? Você pode escolher agir. Você tá sentindo raiva, mas você vai pensar, gente, essa é a Laura que eu iria admirar? Esse comportamento dessa pessoa aí, ridículo. Ele é admirável de bater palma? Essa pessoa eu não quero nem perto de mim. Quem dirá eu tirar o chapéu pra ela? E aí, o que eu vou fazer? Faz sentido eu ir e replicar o comportamento que ela tá tendo comigo?
deixa eu te falar uma coisa. As pessoas, elas vão vir e vão te perguntar depois, gente, e aquela briga e aquela coisa que aconteceu, o que você falou, o que você acha, vão falar o que eles acham. E aí, você não precisa nem falar. É só o seguinte, ó. Como é que funciona? Simples, não precisa nem gastar, ó, saliva, palavra. Não é que eu sou mais do que ninguém. É só que a gente tá em níveis diferentes. E níveis diferentes, não de vida, não de, sabe, mas de consciência. Você não importa quantas vezes eu tentar gastar da minha saliva pra explicar alguma coisa para as pessoas que não tá disposta a aprender, não tá disposta da forma que eu estive pra ser o melhor de mim. Então, sim, eu tô aqui. E ela tá aqui, mas ela não é menos. Só é menos consciente. E menos autoconsciente também, porque pessoa que tá bem não faz isso. Se você tem sido tão reativo assim, repense, porque se você tá tentando, nossa, esconder a sua vulnerabilidade, gente, não tem jeito de você se mostrar mais vulnerável do que estando estourando, porque alguém falou uma mínima coisa e você, nossa, virou um coisão. Gente, tudo indica que isso é um problema seu. E isso vai expor de qualquer forma. Não tô falando que é pra você esconder, mas repense a forma que você lida com as coisas. Que imagem que você quer passar? Ah, não, porque eu sou bruto. E então, falou isso comigo, eu peito mesmo. Não, gente. É nessas horas que a gente vê, mas tem quem saiba ler, tem também quem não tem, né? Que as pessoas vão falar, ah, por que você deixou? E não sei o que, gente. Eu não deixei. É só. Eu não peguei esse problema pra mim. Não é algo que eu quis agregar pra minha vida. E ontem me ocorreu uma situação e eu fiquei com raiva, fiquei, mas eu fiz todo esse processo aí que eu falei. E assim que eu cheguei em casa, eu falei... ó, não, mentira. Ó, eu vim no carro e eu fui falando assim, ó, tô sentindo isso, tal pessoa fez isso, eu não achei justo, porque eu tento falar com todo carinho e tal, porque a gente precisa desse espaço pra falar também. E às vezes não tem ninguém disposto a ouvir do jeito que a gente queria e gostaria de mostrar. E esse lado, muitas vezes a gente vai conseguir mostrar só pra gente. E eu tô falando isso nos últimos vídeos porque eu tenho a mania de me invalidar. E talvez você tenha também. Então, você tem um momento ali, fala, nem que seja na sua cabeça, fala, ah, tô sentindo isso por causa disso. E aí, mediante a isso, e fala. É tipo um brainstorm. É uma chuva de ideias lá que você tá tendo, tudo que vem na sua cabeça você fala. Mas aí depois você vai selecionar e vai pensar, ah, tá, eu entendo que eu me sinto assim por causa disso, mas você vê que isso daqui não convém? Aí você mostra pra você. Você vê que essa pessoa, ela, na verdade, teve uma má interpretação, ela achou que eu tava brigando com ela quando eu literalmente tava falando pra todo mundo e ainda falei com essas palavras. Gente, eu não mando nada, eu não quero impor nada. Por isso, a decisão tem que ser de cada um. Mas a pessoa não. O que ela deve ter entendido? Gente, vai fazer o que eu mandar e ponto final. Eu não quero ouvir nenhum mimimi, não. É do jeito que eu quero. Gente, a pessoa... Você fala uma coisa, mas a pessoa sempre escuta o que ela quer. Então, pensa nisso. Não é... Às vezes não é o que você disse, nem da forma que você disse, mas a forma que a pessoa te interpretou. E não porque você deu brechas pra má interpretação, mas porque ela não aprendeu a... Talvez ela tenha alguma ferida, alguma coisa assim, que fez ela olhar sempre pra esse lado, como se tivesse sido atacada. E eu falo de ter dó, na verdade não é legal ter dó dos outros, mas isso é porque eu tava com raiva mesmo. A gente olhar com um olhar mais assim, ah, tá, pode ser por isso, mas nem por isso a gente tem que ficar passando pano e aceitando as coisas. Não concordo. Você vai, né, se posiciona e tal, mas tenta entender e compreender a dor do outro. E isso vai te ajudar não só a ver o outro, tipo assim, ah, não vai ser bom só pra ele, mas vai ser bom pra você entender o papel de cada um na situação. Sabe como? E por vezes é algo que a gente não faz, porque, ué, essa pessoa ainda fez isso, eu vou ter que ficar pensando nela, pensando coisa boa ainda. Difícil. Gente, é muito difícil. Ainda mais pessoa que você vê e que não agrega nada. A pessoa não tá ali, você nem sabe o que ela tá ali junto com você. Gente, são diferentes, né? Mas tudo bem. A vida, isso daí é teste da vida. Deus tá assim. Ué, você não falou que queria ser forte? Tô aí te dando um motivo. Você não queria autocontrole? Motivo pra você ser autocontrolado. Eu sempre falo isso, né? Das situações ruins, vamos sempre extrair uma coisa boa. E, gente, eu adoro. Sempre que acontece algum tormento, alguma coisa mais assim, eu já penso, vou gravar pro meu canal.
E isso, gente, não é uma coisa ruim pra mim. Eu amo vir aqui falar com vocês. E então, tipo, no final, sempre me dá uma coisa boa pra eu fazer. Ah, você tentou me afetar? Sinto muito. Mas agora, qual que é o seu jeito de lidar? De, por exemplo, desabafar? Porque eu venho aqui, eu falo mesmo, e eu tento repensar a situação, e eu vou aprendendo junto. Mas como que você pode fazer? Será que você pode começar a gravar vídeo também? Ou se anota? Mas enfim, de volta pra casa, eu vim tentando me entender, tentando me acolher. E quando eu cheguei em casa, antes de dormir, eu falei, Deus, eu senti raiva, aconteceu isso, você viu. E você pode levar toda essa raiva que teve. E eu quero ajuda pra perdoar, pra não sentir nenhum rancor, nenhum ressentimento, porque eu sei que eu vou ser a única que vou carregar isso. E eu entendo que talvez tenha acontecido isso e aquilo. E isso é uma coisa que eu não quero carregar pra mim. Então, às vezes, é legal, né? Você pedir uma orientação divina, falar com o universo, com a lua, botar pra fora mesmo, mostrar a sua intenção. Porque, às vezes, não importa com quem você tá falando, mas importa você, por exemplo, Deus, a minha intenção é de perdoar, não é de ficar criando história na minha cabeça. Porque eu fico criando história. Nossa, porque eu podia ter dado aquela resposta e pá, eu ia amassar e tal. Eu já penso, Laura, isso seria o mais delicado? Isso seria o mais assertivo a se fazer? Porque isso é o que eu quero ser. Agora, como eu falei, é uma questão de escolha. A pessoa ser grossa, ser inconveniente. Eu sei ser também. Agora, eu escolho não ser. Se você não consegue se controlar, ou não quer isso pra você, vai por outro caminho. Tá vendo? Não precisa falar muito. E outra coisa, muita gente, como eu falei, algumas pessoas elas falam as coisas no meio de todo mundo. Então, muita gente chega pra você e fica falando no seu ouvido. E chega amigo, chega de todo tipo de gente. E eu entendo que as pessoas, às vezes, ela tá querendo que eu me defenda, tá achando que eu não tô me defendendo, ou que, sei lá, quer me dar armas, literalmente armas. Só que isso só coloca mais fogo no parquinho e fica botando trela. Gente, foco. Qual que é? Por que começou essa discussão? Qual que é o objetivo e o propósito de tudo isso? Essa conversa que vai realmente ajudar? Não, então a gente não vai dar trela pra ela. Eu agradeço, mas, gente, ó, vamos parar com isso, tá bom? Porque você vai ter que se posicionar quando tá acontecendo uma coisa que é difícil, tanto na situação, pra outra pessoa, quanto pras pessoas ao seu redor que vão ficar falando a opinião delas, fala isso, fala aquilo. Gente, não. Por isso que precisa de muito autocontrole pra você saber o que você falaria. Não é o que fulano falaria, não. Você é capaz de decidir, saber, não precisa de ninguém vir te falar o que... fala assim, fala assim, fala assim. Bem, muito obrigada, mas não vai ser desse jeito que eu vou falar, não. E normalmente, quando a pessoa, ela te ofende, ela tenta te ofender, ela vai falando um monte de asneira, né, no seu ouvido. O melhor a se fazer, você escuta uma coisa, aí tem vários pontos que você fala, eu sei que, vou falar disso, vou falar que ela é isso e aquilo, porque ela falou isso. Não. A gente vai dar o mínimo de trela possível. Então, eu recebi um áudio ontem que a menina, nossa, ela tentou acabar comigo, né? E aí eu respondi assim, eu ri. Não foi a melhor resposta, mas também não foi aquele trem assim, é? Porque você não vai falar isso desse jeito, não? E eu sei, sabe? Eu mandei assim, eu ri. E quem me defendeu, no final, eu nem tive que me defender, porque todo mundo acabou me defendendo no final. E poderia ser uma situação em que todo mundo desse trela pra pessoa e ficasse contra você. Mas do mesmo jeito, é o que eu te falei. Estando com você ou contra você, você é a única que tem que estar e a única capaz de posicionar de verdade. Os outros é tudo pitaco, bom ou ruim. Aí a gente começa a fantasiar na nossa cabeça, até pensando, como que eu vou falar com essa pessoa? E depois ela vai chegar na rodinha de amigos dela, que tem fulano que eu me importo. E como é que eu faço? Porque aí vai falar isso, vai falar aquilo. Gente, primeiro, é que a pessoa, se as pessoas ao redor dela começarem a te olhar diferente, te odiar, ela vai ter distorcido a história. Ou ela vai ter distorcido a história, ou não vai ter contado tudo, ou as pessoas ao redor, ela contou exatamente o que aconteceu e ainda deram a razão pra ela.
ou por gostar muito dela, ter afinidade, mas isso mostra que elas não têm muito senso também. E isso te ajuda numa eliminação pra vida. Realmente, as pessoas aqui, se concorda com ela, pra mim é ela. É tudo igual, né? Sai pra lá, show. Não quero saber, não. De gente ruim o mundo já tá cheio. Ai, mas ela vai falar e não sei o quê. Às vezes isso daí é o melhor que pode acontecer pra você, pra te afastar de coisas negativas. Porque se ela anda com determinada pessoa, gente, é aquilo. Define quem você é, assim. Você aceita andar. Eu nunca andaria com alguém desse tipo. Mas nunca mesmo, porque eu odeio pessoa grosseira. Então, você não tá perdendo nada. Aliás, você sabe que muito bem quem tá perdendo. Você é um tesouro, bem. E aí, vai ficar sofrendo com as coisas que nem aconteceram, tá tudo só na sua cabeça. Vamos viver, vamos continuar a vida. E a meta aqui é você pegar e se posicionar. Quando você precisar resolver uma coisa, agarrar a oportunidade de resolver, se você escolher aquilo, ir atrás daquilo, não deixar ninguém te calar, pra mostrar pro universo que você é capaz. E aí, cada vez mais vão vir desafios maiores. E você vai enfrentando, até que, gente, vai ficar mamão. Você vai virar mestre nisso. Em posicionar, você não vai ter que nem ficar gastando aqui. Vai ser um processo instantâneo. Você vai, não, tô sentindo isso, aquilo, mas tudo bem, já perdoei, é aquilo. Não mais é isso. Gente, exerçam o seu autocontrole através das situações que estão no seu dia a dia. O que as pessoas falam, porque é muito fácil também você falar assim, porque eu sou uma pessoa muito calma. E aí chega na hora de um BO mesmo, e aí você é a primeira a desesperar, a gritar com todo mundo. É nessas horas que a gente consegue definir as características que a gente traz pra gente mesmo. E aí você fala, não, calma, eu me vejo dessa forma, eu sou assim, Laura. O que é isso? Vamos, precisou respirar? Não tem problema não, pega e respira. Agora, o que não pode é surtar a preço de nada. Mas é nada mesmo, e as pessoas enchem o saco. Então aprende, porque isso vai te poupar, nossa senhora, muita coisa, tá bom? E é isso, gente, beijão. Você é muito mais do que você imagina. Muito mais do que alguém tentou te definir e ainda tentou te rebaixar. Você sabe o que você é, tá bom? Gente, beijinho, fica com Deus. Amo vocês.